Olá, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos na paz de Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão amado, Leonardo Santana. O tema de hoje é um tema um pouco polêmico. Nós iremos falar acerca do divórcio. Eis a pergunta: eu posso ou não posso divorciar-se e casar de novo? A Bíblia vai nos responder. Amém? O tema que nós iremos ler está em Mateus capítulo 19, do versículo 3 a seguir, que diz assim: Então chegaram a eles os fariseus tentando e dizendo: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde: Não tendes lido que aquele que os fez macho, no princípio os fez macho e fêmea? Disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois ambos uma só carne. Jesus já dá logo a resposta para os fariseus, que os dois seriam uma só carne e não poderia mais separar-se. Os fariseus, não satisfeitos com a resposta de Jesus, no versículo 5 eles vão de novo falar ali. No versículo 6, os fariseus dizem assim. No versículo 7, os fariseus dizem assim: Disseram-lhes então: Por que Moisés mandou-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Observe que eles não ficaram conformados com a resposta de Jesus. Eles queriam ali que Jesus abrisse mão do divórcio. Olha o que Jesus responde no versículo 8. Disse-lhe ele, Moisés: Por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com a que comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. O único respaldo que a Bíblia nos dá para divorciar é caso de adultério. Só que existe um porém. A Bíblia manda divorciar, mas a Bíblia não manda casar de novo. Você pode ver no texto que Jesus disse: a não ser por causa de adultério, prostituição. Muitos pegam esse texto aqui para dizer que pode casar-se de novo. Mas se nós formos aqui no texto, a Bíblia não manda casar de novo. É por isso que nós temos que buscar outras referências. Ao que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que Deus odeia o divórcio. Deus detesta o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Esse texto de Mateus 19 realmente diz que pode divorciar-se em caso de prostituição, mas não manda casar de novo. Amém? Vamos ver o que é que Paulo falou acerca disso, irmãos? Vamos para a Bíblia vai nos responder e tirar as nossas dúvidas. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Diz assim: Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, não se divorcie, não se separe. Versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Tá vendo, irmão? Se separar, que fique sem casar. Olha o que é que Paulo diz. Versículo 11. Ou que se reconcilie com seu marido, ou volte. Ou que fique só, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não deixe a sua mulher. Observe que Paulo, que doutrinou as igrejas, o fundador das igrejas, ele mesmo foi usado pelo Espírito Santo, foi inspirado pelo Espírito, recebeu revelações para doutrinar as igrejas. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, Paulo diz que não se aparte, mas se apartar, que fique só ou se reconcilie. Observe que em nenhum momento aqui está dizendo que eu posso divorciar e casar de novo. Amém? Vamos para outra referência bíblica aqui, meus irmãos. Romanos capítulo 7. Romanos 7, do 1 ao 3. Vamos ler Romanos capítulo 7. A gente tem que ir para a Bíblia, irmãos. Amém? Porque tem gente que só pega aquele texto de Mateus capítulo 19. Você já viu? Toda pessoa que quer divorciar e casar de novo, ele pega aquele texto de Mateus capítulo 19, para poder inventar uma desculpa para casar de novo. Romanos capítulo 7,
do versículo 1 ao 3. Do versículo 1 ao 3, que diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. O que é a lei aqui, irmãos? A lei aqui são as leis civis, né? São as leis que são implicadas pela sociedade. Qual é a lei civil? A lei que são os códigos penais. Pode isso, não pode aquilo. E entre essas leis aqui está a lei do casamento, tá bom? As leis morais e cerimoniais. As leis morais são os 10 mandamentos e as cerimoniais são 613 preceitos, que são as leis civis que toda nação tem. Então, essa lei aqui está falando do casamento, o casamento ali no cartório, tá bom? Versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, pelo papel, não é isso? Você que é casado aí, você recebeu uma certidão de quê? De solteiro? Não. Você recebeu uma certidão de casado, não é isso? Então, enquanto viver, está ligada pelo aquele papel ali, irmãos. Amém? Foi testemunhado na terra e nos céus, tá bom? E você fez o juramento diante da Bíblia. No dia lá que você casou, tinha um juramento lá, ó. Amém? Você jurou ser fiel até a morte, tá bom? Sujeito ao marido enquanto ele viver, está ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, tá vendo? Que lei é essa? É o papel, o divórcio. O papel ali, a certidão, irmãos. Enquanto viver, você está ligado. Mas morto o marido, está livre da lei, ou seja, pode divorciar-se para casar de novo. Paulo é um dos fundadores das igrejas, homem de oração espiritual, recebeu esta revelação de Deus, irmãos. Observe que Jesus ele veio para pregar o quê? Jesus ele veio para pregar a salvação. A doutrina ele deixou para os apóstolos, tá bom, irmãos? Os pastores. Versículo 3, né? E assim não se... livre está da lei, assim não será adúltera, tá bom? Se for de outro marido. Então, se a esposa ou esposo separou e o seu cônjuge ainda está vivo, casar com outro está em adultério. Irmãos, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Amém? Nós não vamos rasgar a Bíblia. Tem gente que fica preso somente em Mateus capítulo 19. Mas os outros textos é bem claro, tá bom? Até o versículo 3, só isso aqui, tá bom? O último versículo aqui, irmãos, para nós finalizar, para não ficar muito extenso esse estudo, nós vamos abrir em João, tá bom? Evangelho de João, no seu capítulo 4, bastante conhecido, né? Da mulher samaritana, João 4, 15 ao 18, João 4, do 15 ao 18, que diz assim, ó: Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, não vos tenha que tirá-la. Aí versículo 16, Jesus disse assim, ó: Vai, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher respondeu, Senhor, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disserte bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, ou seja, ela já estava no 5º casamento, viu, irmãos? E o que agora tem não é teu. Isso disserte com verdade. Jesus, ele falou algo fundamental aqui, irmãos. A mulher já estava no 5º casamento. Jesus poderia dizer, você já divorciou 4 vezes, está no 5º casamento. Este casamento é válido. Jesus disse, disserte bem, este não é o teu marido. O teu marido é o primeiro. Observe que eu não achei nenhum texto na Bíblia que dá respaldo para divorciar e casar-se novamente. Infelizmente, os pastores, eles abriram mão de pregar a verdade, se corromperam por causa do dinheiro. Muitos pastores estão no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, não sei quantos casamentos. Como é que eles vão pregar o que não vivem? Então, irmãos, a Bíblia diz para o homem, para o obreiro, ser marido de uma só mulher. Amém? É até que a morte os separe. A gente não pode rasgar a Bíblia. A Bíblia é genuína, é pura. A Bíblia não se corrompe. A Bíblia não se compra. A Bíblia, ela é fiel e verdadeira. A Bíblia, ela não puxa para A nem para B. A Bíblia é reta e direta. É como uma espada que corta. Amém? Que Deus abençoe. Curtam este vídeo, tá bom? Mesmo que você não gostar, não interessa, não importa. Meu compromisso é com a verdade, tá bom? Se você gostar ou não, o problema é seu. Amém? Mas você tem que aceitar a palavra de Deus
que a verdade ela não pode ser distorcida. Que Deus levante homens de coragem, que prega a verdade, pastores de coragem. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.